grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Pai Santo, estamos na Tua presença em busca da Tua bênção. Estamos na Tua presença com o nosso coração transbordante de gratidão. Porque o Senhor é bom, porque a Tua benignidade dura para sempre. Obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe os Teus filhos aqui para essa noite de gratidão. Fala ao nosso coração. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Que o Espírito Santo se manifeste entre nós hoje, confortando corações, transformando-nos, despertando em nós o espírito de gratidão. Em nome de Jesus que pedimos estas bênçãos e agradecemos. Amém. Primeiro quero parabenizar a Igreja do Bom Retiro pela iniciativa de celebrar aqui no Brasil o Thanksgiving, ou seja, o Dia em Ação de Graças. Nesse apertado calendário que existe, poucos se lembram do dia de ação de graças. Uma vez foi perguntado ao Dr. Albert Schweitzer: que mensagem você daria aos jovens de todo o mundo se lhe fosse dada a oportunidade para falar para eles? O Dr. Albert Schweitzer disse: se lhe desse a oportunidade de falar para os jovens de todo o mundo, eu diria isso: sejam mais agradecidos. Porque eu, quando jovem, disse o Dr. Albert Schweitzer, eu não fui muito agradecido. Nós jovens, dizia ele, geralmente esquecemos de agradecer. E realmente, queridos, é muito fácil esquecer de agradecer. Se você começar a pensar, agradecer o quê? O Espírito Santo vai despertar na sua mente sentimentos de gratidão. No culto em ação de graças que tivemos quinta-feira, na casa do Camisa, e tínhamos algumas, 20 pessoas ou mais, eu percebi como o espírito de gratidão foi aflorando. Foi aflorando à medida em que as pessoas foram agradecendo, foi se despertando no coração de outros o desejo também de agradecer, porque gratidão gera gratidão. Espírito agradecido gera espírito agradecido. E todos foram se contagiando por aquele ambiente maravilhoso, divino, sublime, gostoso de gratidão. George Herbert, ele escreveu dizendo: Senhor, vós que tanto nos destes, dai-nos uma coisa a mais, um coração agradecido. Que tal fazemos esse pedido? Senhor, o Senhor que nos dá tantas coisas, dá-nos uma coisa a mais, um coração agradecido. A semente da gratidão costuma germinar geralmente em corações sofredores. Eu tenho percebido ao longo da minha vida que a semente da gratidão não germina em corações que não sofreram. Não é muito bom conviver com pessoas que não sofreram. Estão muito egoístas, pensam muito nelas, não são agradecidas. Como é bom você viver ao lado de gente sofrida, calejada. Os sofrimentos humanos, eles podem produzir dois resultados. O sofrimento humano pode humilhar a pessoa e trazê-la para bem perto de Deus, fazendo-a agarrar nas mãos de Deus, buscá-lo. Ou então os sofrimentos humanos podem revoltar a pessoa, torná-la dura, enraivecida,
rebelde contra Deus. Eu conversei com uma senhora uma vez, aqui no interior do Paraná, e ela disse: pastor, eu estou de mal com Deus. Há 7 anos não converso com Deus. Eu perguntei por quê? Porque eu tinha um só filho. Tem tanta gente que tem aí 7, 8, 10 filhos. Eu tinha um só. Deus levou. Eu não perdoo Deus por ter feito isso. Eu só tinha aquele filho. Há 7 anos eu não converso com Deus. Estou de mal com Deus. Quando você perde um filho, mesmo que seja um único filho, 2 coisas podem acontecer. Você se derreter diante de Deus, clamar, chorar, buscar conforto, paz, esperança de rever essa criança, esse filho, ou então você pode se revoltar, chutar o balde, jogar tudo para cima e ficar de mal com Deus. São 2 efeitos provocados pelo mesmo sofrimento. O mesmo sol que derrete a margarina é o mesmo sol que endurece o barro. O problema não está o problema não está nos raios do sol. O problema está na matéria. Há corações que no sofrimento se amolecem, outros ficam mais empedernidos. Estudando sobre a história do Dia de Ação de Graças, eu descobri que aqueles peregrinos que vieram lá pelo ano de 1620, vieram lá da Europa para os Estados Unidos, eles sofreram muito. A experiência deles foi amarga. As 102 pessoas que vieram no navio Mayflower, no ano de 1620, das 102, a metade morreu. A metade morreu. Das mulheres que existiam no navio, somente uma sobreviveu. Era um grupo de cristãos procurando um novo lar. Era um grupo de cristãos procurando uma terra sem rei e uma igreja sem papa. É isso que eles queriam. Eles fizeram uma viagem de 66 dias, mais de 2 meses. Eles saíram em setembro de lá. Depois de 66 dias, chegaram em Cape Cod. Nós conhecemos bem Cape Cod, porque moramos ali a 1 hora de Cape Cod. Boston fica a 1 hora de Cape Cod. Nós conhecemos aquela região. Provavelmente eles estavam planejando chegar à Virgínia, e na Virgínia já existia uma colônia York. Já em 1610 já existia ali uma colônia na região da Virgínia. Mas eles, em vez de chegarem na Virgínia, chegaram lá em cima, em Massachusetts. E eles então, depois de 1 mês, em Cape Cod, eles atravessaram a Bahia e chegaram então no lugar onde eles chamaram de Plymouth. E ali eles permaneceram. Ali eles fundaram a colônia de Plymouth. Naquele primeiro inverno que eles, a maioria dos peregrinos permaneceu dentro do navio, fechados dentro do navio. E aquele ambiente insalubre foi espalhando doenças, por isso a metade morreu. Na primavera de 1621, eles só estavam com a metade da população. Com a ajuda dos índios, começaram a plantar. E em novembro de 1621, eles tinham agora a primeira colheita de milho. E então fizeram o primeiro dia de ação de graças nos Estados Unidos, poderíamos dizer no mundo, com aquele fruto colhido da terra, a terra já americana, do Novo Mundo. Porém, a proclamação oficial do primeiro dia de ação de graças demorou ainda mais 240 anos. Só foi no tempo de Abraham Lincoln, no dia 3 de outubro de 1863, que Abraham Lincoln declarou o dia em ação de graças. Então é a quarta
quinta-feira do mês de novembro, 1863. Lembrem-se que Abraham Lincoln foi assassinado 2 anos depois, 1865. Foi no período da sangrenta Guerra Civil que eles criaram o Dia em Ação de Graças. Eles não tinham razão nenhuma para criar um Dia em Ação de Graças no meio da sangrenta Guerra Civil, onde morreram 625 mil americanos. A sangrenta Guerra Civil matou mais gente que qualquer outra guerra. Mas mesmo assim, Abraham Lincoln decretou o Dia em Ação de Graças. E vejam que Abraham Lincoln escreveu em meio ao sangue daquela guerra do sul contra o norte. Ele escreveu: o ano que está chegando ao fim tem estado repleto de bênçãos dos campos frutíferos e céus salutares. A essas generosidades que são desfrutadas tão constantemente que somos propensos a esquecer a fonte da qual elas provêm, acrescentaram-se outras de natureza tão extraordinária que não podem deixar de impressionar o coração e sensibilizá-lo. Embora habitualmente ele seja insensível à sempre atenta providência do Deus Todo-Poderoso. Palavra de Abraão, homem de Deus, leitor da Bíblia. Muitos anos depois dos Estados Unidos, o Brasil também instituiu o Dia em Ação de Graças. No dia 17 de agosto de 1949, foi criada a Lei número 781. Então o Brasil também tem o Dia em Ação de Graças. Mas com pouco ele é lembrado, com pouco ele é celebrado, com pouco. Nos Estados Unidos, o Dia em Ação de Graças é uma festa mais celebrada do que o Natal, mais do que o Ano Novo, mais do que Halloween, mais do que qualquer outra coisa. Os aeroportos se enchem mais no dia, no final de semana de Ação de Graças, do que em qualquer outra festa do ano. Isso é espírito grato. Isso é coração agradecido. Louvado seja Deus por vocês escolherem agradecer. É uma opção. Perdoar é uma decisão voluntária. Amar é uma decisão voluntária. Agradecer é uma decisão que você faz voluntariamente. Você escolheu, essa igreja escolheu ser agradecida. O espírito de gratidão não é próprio do ser humano, mas Deus coloca no nosso coração. Eu li no livro Lar Adventista, na página 156, esse pensamento: corações agradecidos, fisionomias de bondade são mais valiosos do que riquezas e luxo. Há muito mais. No livro Ciência do Bom Viver, página 251, nós lemos: coisa alguma tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão e de louvor. Você acredita nisso? Você quer ter um corpo saudável? Viver mais? Então desenvolva um espírito de gratidão e louvor. Louve mais. Peça menos. Agradeça mais. E você terá mais saúde. Em Efésios capítulo 1, verso 16, abra sua Bíblia. Em Efésios capítulo 1 e o verso 16. Aqui é Paulo que está falando. Na carta aos Efésios, capítulo 1 e o verso 16. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 1, verso 16. Aqui lemos: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo tinha muitos conversos, Paulo tinha muitos filhos na fé, mas ele não cessava de dar graças por todos eles, citando-os nominalmente nas suas orações. Assim você pode ter uma oração bem longa. Você pode ter, a oração vai ser do tamanho da sua lista de intercessão. Você é grato a Deus por alguma pessoa, ou por algum feito, alguma ação realizada por Deus na sua vida? Você sabe agradecer? Maridos sabem agradecer as esposas? Ou só reclamar do feijão muito salgado? Ou do arroz que não está bem cozido?
sabe agradecer ou só sabe reclamar? Filhos. Poucos filhos agradecem porque eles têm como garantido, eles têm como certo que os pais, por obrigação, eles têm que dar comida e fazer tudo o que fazem. Não. Nós não podemos tomar essas coisas como garantidas, nós devemos agradecer por elas. Pelo pai e pela mãe. Pais agradecerem pelos filhos. O empregado agradecer pelo patrão. O patrão agradecer pelo empregado que tem. Por que não? É Deus, através do Espírito Santo, que coloca no coração o espírito de gratidão. Eu li no livro Cristo e as Finas Artes, escrito por Cynthia Moss. Ali naquele livro existe a cópia de um lindo quadro chamado Mãos Postas. E ela conta neste livro a história deste quadro Mãos Postas. Ele foi pintado por Albrecht Dürer. Albrecht Dürer nasceu em Nuremberg, na Alemanha. Quando ainda jovem, ele queria se desenvolver na arte de pintar, ser um pintor famoso, e ele então viajou para ser aluno de um mestre na cidade grande. Lá ele encontrou um amigo mais velho do que ele. E por serem pobres, os dois partilhavam o mesmo quarto. Por serem pobres, os dois lutavam com muita dificuldade. E eles perceberam que não podiam continuar os dois estudando. Eles entenderam que um teria que trabalhar para que o outro pudesse estudar. E o mais velho disse para Albrecht Dürer: é melhor eu trabalhar enquanto você estuda. Quando você se formar, você trabalha e eu vou estudar. Acertado. Então, esse amigo de Albrecht Dürer começou a trabalhar num restaurante, lavando louça. Eu sei o que é lavar louça. Na Universidade da Andrews, eu trabalhei lavando louça. Em poucas vezes, a minha mão, eu fechava e não conseguia abrir mais. Eu tinha que usar os dedos para poder abrir, porque minhas mãos estavam enrijecidas. E ele ficou ali tempo lavando louça, varrendo o chão, limpando o chão, enquanto Albrecht Dürer estudava. Depois de um bom tempo, Albrecht Dürer conseguiu vender o primeiro quadro dele. Conseguiu um bom dinheiro. Voltando para casa, disse: olha, agora nós já temos dinheiro para viver um bom tempo. Agora está na hora de você ir estudar. E o amigo de Albrecht Dürer voltou para os estúdios. E quando pegou nos pincéis, percebeu que a mão dele não era mais a mesma mão. Era uma mão pesada, era uma mão enrijecida, que tinha perdido a leveza que todo pintor precisa nas mãos. E ele então viu que nunca poderia se tornar um grande pintor. Um dia, Albrecht Dürer, voltando para casa, encontrou seu amigo ajoelhado orando, com as mãos postas em oração. Ele ouviu a oração do amigo. E ele sentiu aquela dor no coração, porque o amigo não podia mais ser um pintor famoso, porque as mãos não mais ajudavam. Ele disse: como é que eu posso mostrar minha gratidão para com esse amigo que perdeu o futuro que tinha para dar-me a oportunidade de ser um famoso pintor? E então, Albrecht Dürer pintou o quadro Mãos Postas, que você já deve ter visto. Ele é muito comum. Quando você olhar para aquele quadro Mãos Postas, lembre-se dessa história. Alguém sacrificou as suas mãos para que você fosse salvo. Eu me lembrei nesta história de Jesus Cristo. Jesus Cristo também sacrificou as mãos dele para que eu fosse salvo. Pense nisso. Quando Jesus Cristo foi crucificado, quando os cravos fizeram aquelas cicatrizes nas mãos de Jesus, pense, esses cravos fizeram cicatrizes eternas. Eternas. Eu sou grato a Jesus porque Ele fez isso por mim. Ele eternamente carregará cicatrizes nas mãos. Eu sei que no céu tudo vai ser perfeito. Lá não vai ter pecado. Mas lá no céu e na nova terra, depois, por toda a eternidade, nós vamos ter vestígios do pecado.
esses vestígios do pecado nunca desaparecerão. As mãos de Jesus e os pés de Jesus sempre estarão. Ele poderia fazer uma plástica, ele poderia usar o seu poder para fazer aquilo desaparecer, mas Jesus Cristo faz questão de conservar as cicatrizes para sempre. A prova disso está em Zacarias. Abra sua Bíblia, em Zacarias capítulo 13. Veja aí o que vai acontecer no céu. Zacarias capítulo 13 está falando de uma cena que ocorrerá no céu, quando pessoas vão se aproximar de Jesus, olharão para as mãos de Jesus e não vão entender nada. Olhando para as mãos e para os pés de Jesus, eles vão perguntar: o que é isso? Isso é muito feio? Tudo aqui é perfeito? Que sinais são esses nas tuas mãos? Leia isso em Zacarias capítulo 13, verso 6. E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: Jesus, essas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. As mãos de Jesus vão contar eternamente uma história, a história da redenção. Como sempre dizia o pastor Dessa, a história de que nós fomos comprados pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas. Nós somos comprados e nunca Deus quer que você se esqueça disso. Nosso coração será eternamente grato pelos sinais nas mãos, nos pés. Eu não vi nada escrito, mas isso eu falo por minha conta. Eu creio que a fronte de Jesus também, ela terá sinais. Eu acredito que sim. Eu creio que aqueles sinais feitos pelos cravos, pela coroa de espinhos colocada na cabeça de Jesus, eles martelaram aquilo na cabeça de Jesus, a sua fronte sangrou. Eu penso que não somente a mão, mas também a fronte de Jesus. Nós vamos olhar para Jesus e vamos derramar lágrimas de gratidão, porque não se explica, irmãos, tamanho amor, tamanha graça, infinita graça, não se explica. Eu só posso crer nessa graça, não consigo explicar. Como pode Deus se tornar homem para sempre? Como pode? Jesus não se tornou Deus, não se tornou homem por 33 anos. Jesus não pensou assim: não, tudo bem, vale a pena o sacrifício, eu vou salvar a humanidade e vão ser por 33 anos, mas depois eu volto a ocupar a minha forma divina, a mesma forma que eu tinha antes com o Pai. Não, queridos, é uma dádiva eterna. Jesus se ligou a você por laços eternos, que jamais se partirão. Eu não sei se você consegue, eu não consigo entender tamanho amor. Graça infinita, infinita graça. Nos Estados Unidos, todos os cantores famosos fazem questão de gravar Amazing Grace. Eles podem nem crer em Jesus, mas cantor que se preza, eles gravam o Amazing Grace. Graça extasiante, incompreensível. É a graça do nosso Salvador Jesus. Você é grato por isso? Você consegue agradecer a Deus todos os dias? Pela salvação? Pelo perdão? Como é bom ser perdoado. Como é bom quando Jesus tira aquele fardo que nos faz vergar. Nos tira aquele fardo e nós nos levantamos da oração aliviados, com paz, para poder dormir em paz, em segurança. E quando você pagou por esse perdão, por essa paz, por essa serenidade, nada. Ela foi paga pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas. Eu sou grato. E esse sermão foi preparado para despertar no seu coração essa gratidão.
Vocês sabem que os produtores de filme em Hollywood, antes, quando eles estão escrevendo o roteiro do filme, eles têm um propósito. Eles têm um propósito, um alvo, para que quando chegar no final do filme, alguma coisa aconteça. Produzir algum efeito, algum sentimento. Pastor que faz sermão é a mesma coisa. Quando nós preparamos um sermão, nós pensamos, onde é que eu quero chegar? Que tipo de sentimento eu quero despertar no coração dos meus irmãos? Queridos, esse sermão foi feito para despertar nos corações o sentimento eterno de gratidão a Deus. Gratidão por Jesus. Gratidão pela família. Gratidão pela esperança da breve volta de Jesus. Eu quero que você leia comigo agora Abacuque capítulo 3, verso 4. Abacuque capítulo 3, verso 4. Esse é um verso que me intriga também. Esse é um verso que, quando eu leio, prende a minha atenção. Tanto é que eu estou lendo para vocês hoje. Abacuque capítulo 3, verso 4. Falando das mãos de Jesus. Falando das feridas nas mãos de Jesus. Abacuque falou: o seu resplendor, o resplendor de Jesus, era como a luz. Raios brilhantes saíam de sua mão. De onde saem raios brilhantes? Da mão de Jesus. Imagine quando Jesus levantar as mãos para nos abençoar na Nova Jerusalém. Você vai olhar para Jesus, não é somente o rosto de Jesus brilhando, mas raios brilhantes estarão saindo das mãos dele. De onde? Exatamente dos sinais, das cicatrizes. Raios brilhantes saindo da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Amém? É ali que está o esconderijo da sua força. O segredo do poder de Jesus está nos sinais que ele traz. Quem poderá dizer? Quem poderá dizer? Quem ousará falar que o preço pago foi pequeno? Que a história do pecado não foi tão má como estão falando? Quem ousará falar? Porque Jesus levantará as mãos e raios brilhantes estarão saindo dali. Albert Fuller demonstrou sua gratidão ao seu melhor amigo pintando um quadro. Como você quer demonstrar gratidão a Jesus? Pintando um quadro? Eu creio que você pode demonstrar sua gratidão a Jesus, não pintando um quadro, mas dando sua vida a Jesus. Porque Jesus não pintou um quadro, Jesus deu a vida dele por você. Amor com amor se paga, não é assim? Amor com amor se paga. Nada paga o amor, senão o amor. Por isso Jesus, em Provérbios 23, 26, Provérbios 23, 26, Jesus fala assim: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Jesus não quer outra coisa, ele quer o teu coração. Nesse final de semana de ação de graças, tire tempo para dizer a algumas pessoas, amigas da família, ou até mesmo a inimigos, tire tempo para agradecer a essas pessoas. Pastor, como é que eu posso agradecer o inimigo? Porque Deus usa um inimigo seu para despertar em você humildade, paciência. Você, quando pede paciência, Deus usa os seus inimigos para provocar em você. Quando você pede mansidão, Deus usa inimigos e até pessoas próximas de você para irritarem você. Os inimigos também são usados por Deus para produzir em você o caráter de Jesus. Porque o caráter de Jesus surge em meio ao sofrimento. Na história das aflições, Jesus desenvolveu o espírito de obediência. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus aprendeu a obedecer em meio aos sofrimentos. E Deus desenvolve em você esse caráter de Jesus em meio aos sofrimentos. Nós temos que aprender a agradecer a Deus pelo acidente que tivemos. Nós temos que aprender a agradecer a Deus pelo roubo que aconteceu na nossa casa. Vocês conhecem a história daquele pastor que foi roubado? E ele disse: eu quero agradecer
porque eu fui roubado. Primeiro, eu agradeço porque o ladrão não era eu. Segundo, eu quero agradecer porque roubaram só a minha carteira e pouparam a minha vida. Nós podemos agradecer, se quiser, em meio à doença. Às vezes, pessoas que não sofreram, nunca, não sabem agradecer. E você visita pessoas no hospital, pessoas destinadas à morte, pessoas que estão no finalzinho da vida, e que não teriam muito motivo para agradecer, mas são gratas. Você sai confortado da presença dessas pessoas. Você vai lá para confortar e você sai confortado. Tão pouco para agradecer e agradecem tanto. Alguém disse certa vez: Deus tem duas moradas, uma no céu e outra no coração agradecido. Se você sabe agradecer, Deus mora no seu coração. Não importa a sua religião, não importa se budista ou cristão, mas se você sabe agradecer, Deus habita no seu coração. Que não é próprio do ser humano o espírito de gratidão. Isso é obra do Espírito Santo. Uma das festas mais alegres entre o povo de Deus no passado, no Antigo Testamento, era a celebração da festa da colheita. E a festa da colheita, conhecida também como festa dos tabernáculos e também como a festa da gratidão, durava 7 dias. 7 dias. Deus escolheu naquele apertado calendário judeu, Deus escolheu uma semana de gratidão. Deus não escolheu um dia de ação de graças. Deus escolheu uma semana de ação de graças, que ia do dia 15 ao dia 22 do 7º mês, mês de Tisri, do calendário judeu. Nesta semana, o povo de Deus saía de casa, ia para o espaço vazio, olhando para o céu à noite, as estrelas. Durante uma semana, eles dormiam em cabanas feitas de ramos, de palmeiras, de árvores. Durante uma semana, eles se assentavam em grupos ao ar livre à noite, debaixo do luar, e pais e filhos juntos começavam a falar. Os pais contando a história do Egito, como a libertação aconteceu, como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus tirou a água de uma rocha, como Deus produziu o maná por 40 anos, como Deus era uma fonte de luz à noite iluminando o acampamento de Israel, como aquela coluna de nuvem se transformava em sombra durante o dia. E então eles gastavam uma semana, do dia 15 ao dia 22 do 7º mês, todos os anos, contando, relembrando, louvando, cantando, se alegrando, regozijando-se. Uma semana. Por quê que Deus escolheu assim? Porque Deus quer que aprendamos a agradecer. Queridos, Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 18. Que nós lemos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 18. Em tudo dai graças. Quando fala tudo, é tudo. Você perdeu o emprego. Como é que eu posso dar graças? Senhor, quero me casar e não consigo me casar. E hoje a minha amiga está se casando. Como é que eu posso dar graças? O Espírito Santo vai colocar em você esse espírito de gratidão, para que nós aprendamos a dar graças em tudo. Em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Por que você agradece mesmo nas coisas ruins? Porque esta é a vontade de Deus. Por que você guarda o sábado? Porque esta é a vontade de Deus. Por que você não come isso, não bebe aquilo? Porque esta é a vontade de Deus. Por que nós fazemos o que fazemos? Porque esta é a vontade de Deus. Por que devemos dar graças? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A Bíblia é um livro de ação de graças, do princípio ao fim. A vida de Jesus na terra foi sempre um exemplo de gratidão, uma gratidão que se expressava nas suas orações. Veja como Jesus orava. Mateus 11, 25, Jesus diz assim: graças te dou, ó Pai,
Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Graças te dou. João capítulo 11, 41, antes de Jesus fazer o milagre da ressurreição de Lázaro, Jesus, em capítulo 11 de João, verso 41, diz lá: tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Jesus agradeceu o Pai antes de ver Lázaro ressuscitado. Jesus agradeceu ao Pai pelos pães antes de ver a multiplicação dos pães e dos peixes. Será que nós vamos também aprender a agradecer a Deus antes da cura? Será que poderemos agradecer a Deus pelo emprego antes de recebermos o emprego? Será que poderemos agradecer a Deus pelo esposo convertido quando ele ainda fuma, bebe e é ainda revoltado contra Deus? Será que você pode já louvar a Deus pela conversão dele? Uma conversão que você ainda não viu? Ou você é daqueles que espera ver para depois crer? Como é você? Como somos nós? Deus quer despertar em nós um espírito de gratidão antes de vermos, antes de pegarmos. É pela fé, porque Jesus falou para Tomé, quando Tomé se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor meu, Deus meu. Jesus disse: porque viste, creste. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Portanto, nas palavras de Jesus, crer antes de ver é o desejo de Deus, é o plano de Deus. Você tem que crer na Nova Jerusalém antes de vê-la. Você tem que se visualizar entrando na Nova Jerusalém pelos portões e abraçando Jesus antes disso acontecer. Porque aquilo que você sonha e imagina na mente, você está preparando o caminho para que aquilo se torne o quê? Realidade. Louve a Deus pela esposa santa. Mas ela é uma víbora? Sim, mas louve a Deus pela esposa santa que Deus me deu. E ela se tornará santa. Louve a Deus pelo seu filho fiel a Deus. Mas ele não é fiel, ele não quer saber de Deus. Mas louve a Deus pelo filho fiel. Porque você compromete Deus. Você compromete Deus quando você começa a louvá-lo por bênçãos que você ainda não percebeu. É como aquele menino que começou a agradecer o papai pela bicicleta que ele ia ganhar no Natal. O pai disse: eu nem estou pensando em dar a bicicleta para você. Não, mas obrigado. Obrigado pela bicicleta que eu vou ganhar no Natal. O pai começou a ficar intrigado. Que coisa? Isso é coisa de criança, logo passa, né? Criança esquece, criança fala uma coisa hoje, amanhã não lembra mais. Mas todos os meses o filho: papai, muito obrigado pela bicicleta que eu vou ganhar no Natal. Mês após mês. O que aconteceu? O pai disse: não é que eu vou ter que dar uma bicicleta para ele mesmo? Vou ter que dar. Como é que vai ficar? Ele está me agradecendo o ano todo por uma coisa que ele não recebeu? Queridos, como é Deus, nosso Pai? Como você diz: obrigado, Senhor, pela salvação do meu esposo. Obrigado, Pai, pela libertação do meu filho das drogas. Eu te louvo, eu te louvo. E estou cantando hinos de louvor ao teu nome pela libertação que o Senhor deu ao meu filho. E Deus vai dizer o quê? Eu nem dei. O filho dela está afundado nas drogas. Mas ela não para de agradecer pela libertação do filho. O que eu vou ter que fazer? Libertá-lo. Graças te dou pela saúde, meu Deus. Senhor, você está na cama, mas graças te dou pela saúde, meu Deus. O que Deus vai fazer? Eu vou curar isso aqui. Queridos, agradecer, louvar antes de ver. Deus quer que você creia para ver. Não espere ver para crer, porque esses são os atrasados da vida. São os atrasados, vão chegar sempre atrasados. Chega na frente, tem que crer para ver. Primeiro você entra nas águas, depois ela se abre. Não vai ficando lá fora no rio esperando as águas se abrirem para depois você entrar. Não. Primeiro os sacerdotes entraram nas águas com a arca do concerto.
E quando as águas tocaram o tornozelo deles, então as águas começaram a se abrir. Deus tem duas moradas, uma no céu, outra no coração agradecido. As estrelas do céu a iluminarem as trevas da noite falam aos habitantes do nosso pequenino planeta de alguém que tem nas mãos todos os mundos, o sol matutino a banhar a terra com seus raios cálidos, o mesmo sol ao se pôr entre nuvens afogueadas que se refletem no lago. Eis as cenas que deveriam despertar em nossa alma profunda gratidão a Deus que criou tudo belo. No livro da Educação, nós lemos: Deus anseia que lhe ouçamos a voz no canto das aves, ouçamos sua voz no sussurro das árvores, e ouçamos a sua voz no retumbante trovão e na música do mar. E temos que agradecer por tudo isso. Alguém escreveu: as 10.000 vozes da natureza testificam da glória de Deus. Há pessoas que têm tanto para agradecer e não agradecem. Há pessoas que têm tão pouco e tanto agradecem. Eu li sobre Robert Louis Stevenson, que em 1893 foi atacado por tuberculose, que naquele tempo não tinha cura, uma doença incurável. E Robert Louis Stevenson escreveu: por 14 anos, vejam, não foram 14 dias, por 14 anos não tenho tido um só dia de saúde. Nos últimos 14 anos, você teve algum dia de saúde? Já agradeceu por isso? Ele disse: por 14 anos não tenho tido um só dia de saúde. Tenho conseguido escrever aos pedaços por causa da tosse. Tenho escrito com hemorragia, porém tenho feito o meu trabalho incansavelmente e a batalha continua. Quão mais pobre seria o mundo nosso sem a obra maravilhosa de John Milton, O Paraíso? Mas John Milton era cego. Ele poderia ter passado a vida só reclamando da sua cegueira. Quão pobre seria o nosso mundo sem Fanny Crosby? Fanny Crosby, autora de vários hinos que nós costumamos cantar na nossa igreja, também era cega. E em vez de reclamar, se revoltar, resolveu compor hinos de louvor a Deus. Que motivos ela tinha? Ellen Keller, autora e conferencista americana, perdeu a visão e perdeu a audição quando ela tinha 1 ano e 7 meses de idade. Apesar das suas deficiências, cega e surda, Ellen Keller escreveu: cada dia da minha vida agradeço a Deus 3 coisas. Dou graças por me haver concedido conhecimento das suas obras. Profundas graças porque Ele pôs em minhas trevas a lâmpada da fé. E profundíssimas graças porque tenho uma outra vida a ser aguardada. Uma vida jubilosa de luz, de flores, de cânticos celestiais. Que tal, irmãos? Uma mulher cega e surda ter tamanha gratidão no coração. E você que tem uma casa, tem um lar e tem uma fé, quanta gratidão existe no nosso coração? Billy Graham declarou: louvado seja o Senhor, tive minhas provações e dificuldades, mas o Senhor me tem dado tanto vinagre como mel. Mas Ele me deu vinagre com uma colherzinha de chá, e o mel Ele me deu com uma concha. Amém. Amém. Deus permite sofrimento? Sim, porque Ele nos aperfeiçoa, nos purifica. Mas quando vem sofrimento, vem numa colherzinha de chá. Mas quando vem bênçãos, vem numa concha. Por isso eu levanto ao céu a fronte agradecido por essa luz dos olhos permanente. Como deixar de ser agradecido por esse brilho ao Deus santo e clemente? Deus tem 2 moradas, uma no céu e outra no coração agradecido. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Que a paz de Jesus fique com você, meu irmão, e seja agradecido. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.